Amigos do Botucatu Online, estamos aqui com o José Polici Neto, subsecretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que vai falar das câmaras temáticas, né? Eu quero saber da importância desse assunto e explicar para o pessoal mais ou menos como que funciona. Na verdade, temos 7 municípios que compõem a região metropolitana do Jundiaí. Coisa da hora de 1 milhão de habitantes que vivem em uma região conurbada, que você muitas vezes não consegue enxergar o limite entre um município e outro. E sempre lembrando que essa nossa jovem região metropolitana fica do lado de duas gigantes, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Temos gigantescos desafios, a começar daqueles que têm grande investimento. O governador Tarcísio já anunciou o trem intercidade que sai de São Paulo, passa pela nossa região e chega lá em Campinas. A gente tem que saber como este investimento de quase 12 bilhões de reais vai trazer muitas coisas positivas para a nossa região. Mais do que isso, é pensar de forma muito objetiva que frente a essas grandes mudanças do clima, chuvas torrenciais num certo momento, calor que quase ninguém aguenta, como a gente está passando essa semana, como as políticas públicas podem garantir qualidade na habitação, redução de áreas de risco onde parte da nossa população reside, melhoria na questão de circulação, mobilidade entre as cidades. Então, esse grande desafio de juntar os 7 municípios, juntar os 7 prefeitos, as 7 equipes deste município com o governo do estado, com parte do governo federal para aqueles temas que são importantes, é o nosso desafio. Fazer com que aquele real que muitas vezes a gente consegue conquistar lá em Brasília, aquele investimento que muitas vezes o governador está muito disposto a colocar aqui, ele repercuta muito mais do que um investimento em uma cidade, mas um investimento que dá qualidade de vida para toda a nossa região metropolitana. Esse é o nosso desafio, junto com a sociedade civil que participa das câmaras temáticas. As câmaras temáticas têm um foco muito objetivo, né? Discutir trânsito, transporte e mobilidade para reduzir esse deslocamento intenso, muitas vezes congestionado que a gente tem na nossa região. Ele trabalha muito para a gente trabalhar melhoria na legislação para qualificar a habitação da nossa população, onde se vive, como se mora, quais são as exigências para essa nossa população ter a sua regularização fundiária e, portanto, a gente ter todas as pessoas que moram na nossa região podendo se desenvolver, evoluir. Então esse é o grande desafio, é fazer com que os recursos que vão ser investidos pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos 7 municípios revertam em melhorias direto na vida da nossa população. E aproveitando, para quem não entendeu, a formação da região metropolitana de Jundiaí só ajuda nesse papel, né, junto à secretaria. É exatamente isso, né? Quando você deixa de olhar só para o seu umbigo, quando você olha um pouquinho mais para aquilo que é o seu entorno, você vai fazendo com que a região que você mora evolua. É lógico que se melhora para todo mundo, melhora também para você. Mas se a gente não tem essa capacidade de enxergar que para uma região em que todos estão juntos, todos estão muito próximos, que quando você faz lá uma ação numa região, tirando uma grande cobertura vegetal, é possível que na semana seguinte, no mês seguinte, algum dano possa acontecer no seu vizinho. E muitas vezes essa relação do vizinho é de outro município. Então ele tem que ter muita responsabilidade para ter um planejamento conjugado, esses 7 municípios operarem e trabalharem juntinhos para o desenvolvimento muito eficiente da nossa região. Aqui tem um grande desafio chamado Rio Jundiaí. A várzea do Jundiaí é um grande, mas um grande desafio para todos nós. Ele integra 5 dos 7 municípios diretamente, indiretamente os outros 2. Então a gente pode dizer que um projeto estratégico metropolitano pro Jundiaí pode significar a recuperação socioambiental de toda a nossa região. Quem sabe investimentos do governo federal, investimentos internacionais e do governo do estado darão conta de um novo rio Tietê, oferecendo um novo rio Jundiaí, oferecendo muito mais do que se ofereceu aqui. A gente fala isso porque é muito parecido com São Paulo. Essa boa confusão entre Tietê e Jundiaí é o desafio que a gente tem aqui que se tem lá em São Paulo. E qual a escala que isso dá? Quando você melhora o rio, quando você melhora a água, seja para a gente não ter inundações, seja para a gente não ter poluição, a gente melhora para todo mundo. Aqui tem uma evolução muito grande. O rio Jundiaí, que há 20, 25 anos atrás era praticamente um rio morto, vem sendo recuperado. Agora, a questão é como a gente garante que em alguns trechos ele não encha a casa de ninguém e outros
ele garanta muito abastecimento, muita qualidade de vida, uma integração da cidade ao rio e não um isolamento do rio à cidade. Esses são os desafios que a gente vai discutir com todos os secretários, com a população, com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais. Aí a gente não tem dúvida que teremos uma evolução muito grande, qualificando a vida de cada um dos moradores da nossa região. Hoje a gente faz aqui em Campo Limpo, mas a gente pretende passar em todos os municípios da região metropolitana de Jundiaí. A gente já fez reunião em Jundiaí, a gente já fez reunião em Várzea. Então, cada mês é uma cidade que recebe esse esforço que o governador Tarcísio, que o secretário Marcelo Branco, o secretário Kassab definiram para essa maravilhosa região. Tá certo. Quero mandar os agradecimentos ao governador Tarcísio, através do subsecretário, pelo trabalho que está fazendo pela região, pela atenção que está dando para a nossa região, e agradecer muito mesmo. Vamos trabalhar, vamos seguir forte. Parabéns a todos vocês da região e ao canal. Sigam o canal, deem informações e façam as informações chegar na gente. Sempre é muito importante essa relação direta com aquele que leva a notícia, mas colhe muita informação, colhe críticas, mas também colhe sugestões e orientações de toda a nossa população. Tá certo, muito obrigado.